Olá, sejam muito bem-vindos aqui a esse papo. Hoje a gente vai conversar bastante sobre finanças, sobre investimentos, principalmente investimentos imobiliários, tá? Para você que quer começar a carreira aí de investidor, ter patrimônios, ser uma pessoa próspera e alcançar a riqueza, tá? Então você está no lugar certo. E hoje eu estou aqui conversando com o Tarcísio Ximenes. Tarcísio, muito obrigado pela presença. E o Tarcísio, ele é economista, ele tem o certificado CIPS, certo? Certified International Property Specialist nos Estados Unidos. E também é Master in Law, não é? O que quer dizer uma pessoa que é Master in Law? Inicialmente, a formação de economista, né? Mas depois me especializei também na economia internacional. A certificação que eu obtive nos Estados Unidos de CIPS, que é uma certificação bem focada na propriedade, voltada para a formação de riqueza, e Master in Law, no Brasil, eu poderia dizer que é o LLM, né? Ou é a especialização do direito voltada para a parte de propriedades ou direito imobiliário. Sim. Tarcísio, e fala só um pouquinho para a gente aqui no começo aqui desse programa, como é que você começou a sua vida em investimentos, o que é que aconteceu para você ir morar em Orlando e ser uma das referências na área imobiliária lá? É o seguinte, a minha vida, primeiro eu comecei a minha carreira estudando realmente muito, né? Eu sempre fui um excelente aluno, apaixonado por matemática, e eu estudei muito, primeiro, formação minha de economia, né? Sim. Também me cheguei a ser um agente autônomo de investimentos da Bolsa de Valores de São Paulo. E logo naquele momento eu mergulhei nesse universo apaixonante, né? Que são os números, a multiplicação dos números, né? A formação de riqueza. E desde muito cedo, enquanto meus amigos, ali no tempo da faculdade, eles estavam comprando carros novos todos os anos, né? Ele achava que o grande negócio era ter um carro novo, ia bancar uma Pose. Eu já fazia diferente. Eu sempre tinha minhas economias, eu procurava investir as minhas economias de forma que ela pudesse ser multiplicada ao longo de um certo tempo. E eu tive a oportunidade de conhecer, na época, um grande construtor no Brasil, e ele me convidou para poder fazer um pequeno investimento. Na hora ele disse assim, olha, é o valor de um carro quase que os seus amigos estão comprando, você vai, durante 3 anos, formar um patrimônio imobiliário. Eu disse, mas como é que pode? Que eu tenho tão pouco ainda, ou nada, né? Eu acho que eu tinha o valor que compraria talvez um Gol, né, na época. E ele pegou e disse, não, esse valor aí nem vai precisar do valor todo, e você vai poder, durante a obra ainda desse empreendimento, você vai pagar uma entrada e vai pagar algumas parcelas que não é nem o valor todo da propriedade, vai ser 25% da propriedade durante os 3 anos, e a propriedade vai ficar pronta e você vai vender essa propriedade e vai oferir um grande lucro. Inicialmente, eu até duvidei, né? Normal, né? Eu duvidei, mas como era um grande construtor, uma pessoa já bem experiente, eu disse, olha, mas o senhor sabe que se eu vou colocar isso é tudo o que eu tenho, né? E se no final desses 3 anos eu realmente não dobrar esse capital, eu acho que eu estou em maus lençóis, porque eu gostaria de investir esse dinheiro, era inicialmente na minha própria empresa. E ele disse, não, mas faça assim que você vai ter o dinheiro suficiente para investir no seu negócio e ainda mais para comprar o carro que você queria. E aí eu comecei, fiz isso. Depois de 3 anos, eu me lembro ainda que eu peguei, bati umas fotos lá do apartamento mobiliado lá, e aí um apartamento que era o decorado, né, que chamava. Sim. E aí eu bati as fotos, eu sei que logo próximo de ficar pronto, eu fui e contratei uma pessoa, fiz uma decoração naquele meu apartamento, melhor do que era aquele decorado, e aí como o meu era no andar mais alto, uma pessoa simplesmente visitou o apartamento e comprou o apartamento e pagou a preço de mercado, pelo menos com a valorização do preço total do imóvel, que era de 30%. Mas lembra, eu só tinha pago 25% do valor total, vamos supor, de 100 mil. Eu tinha pago só 25 mil. E o imóvel tinha valorizado para 130 mil. E a pessoa pegou, me comprou por 150, porque o imóvel estava todo decorado com tudo dentro. Sim. Então eu ganhei, eu tinha investido só 25 mil reais, vamos supor, naquela época, em 3 anos, ou seja, de uma forma suave,
e aí eu já recebi no final dos 3 anos 150 mil. Muito bom. E aí com isso eu comecei a entender que realmente isso devia ser o segredo da riqueza de muita gente. Inclusive eu lembrava, olha, então isso é o que meu avô fez, porque não tinha outra forma dele ter tanta propriedade lá no interior, lá do Ceará, se não fosse essa. Aí eu comecei a entender isso e aí me dedicar mais a estudar isso. E até na época, eu que estava lá muito propenso a ficar em São Paulo, fazer só investimentos de bolsa de valores, eu continuei alocando alguma coisa desse rendimento que eu tinha tido em ações realmente de empresas sólidas, mas eu passei a me dedicar muito mais às propriedades realmente e entender qual era o tipo da propriedade, como que essa propriedade poderia realmente dobrar meu pequeno capital naquela época, Sim. né? Tarcísio, e para a pessoa ter uma formação de riqueza, com certeza existem alguns conceitos, alguns caminhos financeiros para ela percorrer, né? E quais são alguns conceitos que você colocaria aqui para a gente de como a pessoa ela deve iniciar nessa caminhada pela riqueza financeira? Jornada, né? Olha, eu digo sempre, e agora eu posso dizer como experiência de vida mesmo, eu que vim como filho de uma professora, né? E meu pai até trabalhava numa multinacional e tudo, mas eu me esforcei realmente muito para estudar essa coisa. E eu posso dizer que é possível você ficar rico. E a riqueza não tem nada de mal de você ser rico e você formar seu patrimônio, contanto que você se planeje para isso. E basicamente o que eu posso dizer é o seguinte: primeiro, pare de comprar carro novo todo dia, todo ano, né? Comprar carro novo para bancar uma aparência, para bancar uma pose do que você nem é ainda ou do que você não tem. É melhor você parar, se planejar, investir seu dinheiro, mesmo que pouco ainda, no lugar certo, para que ele possa ser multiplicado. O dinheiro é assim. E eu quero dizer para você, você pode iniciar a jornada de ficar milionário até, construir o seu primeiro 1 milhão, e eu acredito que isso é possível para fazer. Eu digo assim, em 7 anos, com certeza, 100% de certeza, você pode construir o primeiro 1 milhão em 7 anos. E os conceitos básicos primeiro, parar de fazer dívida, por exemplo. Você deve evitar pagar juros bancários, por exemplo. Parar de contrair dívidas, principalmente de longo prazo. Se você ainda não pode comprar sua propriedade inicialmente, então alugue. More de aluguel mesmo. Mas aí você mora de aluguel o mais barato possível que você puder. Sim. Né? E, por exemplo, primeira propriedade que eu fui morar de aluguel, eu morava num quarto. Era tipo, a gente pode chamar hoje de estúdio isso, né? Mas na realidade era um quarto. Eu morava num quarto e alugava um quarto e morava lá satisfeito, porque era o que eu podia, mas eu preferia pagar pouco todo mês do que eu assumir uma dívida a longo prazo de 15, 30 anos numa propriedade, já que eu não podia. E aí eu preferia guardar os recursos e colocar no lugar certo, né? Até num imóvel na planta, por exemplo, muito bem escolhido, como esse primeiro caso que eu fiz, e para que isso possa dobrar ou triplicar o seu patrimônio. E o outro conceito é o seguinte: se você quer que você tenha um salário todo mês, quer que você receba uma parte do lucro da empresa que você tem que designar pelo menos 25% disso para investimento. Desde cedo e para sempre isso tem que ser, certo? Então, de 25% a 27%, se você puder, você tem que designar. E aí eu ia dar uma dica: corte supérfluos da sua vida. Você que é um jovem aí, você pode deixar de comprar bobagens, entendeu? Tu saídas caras todo fim de semana. Pronto, um jovem às vezes quer bancar uma pose para a namorada, aí você quer só gastar dinheiro em lugares que ainda você não pode estar, né? Então você pode até ir num lugar legal, um lugar chique e tudo, mas você chegar e dizer: olha, nós vamos para tomar um café numa cafeteria, e aí você toma o café lá, com a sua fatia de torta, entendeu? Ou então numa data comemorativa, uma datazinha mais especial, aí faz Aí você faz isso e tudo, aí você usufrui daquele lugar legal também, porque é importante também você proporcionar para você um pouco do seu salário, do que você ganha, para ter as experiências da riqueza, né? Seria um restaurante legal e tudo. Mas isso não é uma coisa que você vai fazer todo dia, entendeu? Sim. E aí você está naquela fase, nesses 7 primeiros anos da sua vida, que você está se dedicando ainda para trabalhar no que você faz, quer que você seja ainda um trabalhador, que tem um salário,
ou quer que você já começou a sua empresa e você vai ter uma parte dos lucros que você vai receber, mas pensando, você tem que sair da parte do sistema de juros bancários principalmente. Outra coisa, você deve usar bem o seu cartão de crédito, mas é usar o cartão de crédito de forma que você possa pagar integral a sua fatura. Então você vai ter o seu limite, que não se baseie só no limite que o cartão lhe deu. Sim. Se baseie no limite de que você realmente pode consumir e pagar integral. Porque se você entrar naquela mentira de você fazer o refinanciamento do cartão, que os juros em alguns lugares, por exemplo, não nos Estados Unidos, que o juro até do cartão de crédito não é tão alto, mas se for do Brasil, chega a 300% ao ano, aí você está se suicidando, entendeu? Então, sair dos juros a longo prazo, principalmente juro bancário, por mais pequeno que ele seja, quando ele é a longo prazo, 15 anos, 30 anos, é muito dinheiro que você vai estar jogando fora. Então, se determine a, por enquanto, andar no seu carrinho mais simples ou de moto, se você quiser, parar de gastar com supérfluo e investir de 25% a 27% do que você recebe no investimento seguro que traga segurança e prosperidade real. Perfeito. E Tarcísio, como você falou um pouquinho antes aqui, o primeiro investimento foi nesse imóvel, né, que você fez da corretora, foi uma aposta que deu muito certo, mas eu quero te perguntar uma coisa. A pessoa que nunca investiu em imóvel, nunca teve esse tipo de investimento imobiliário, ela quer fazer esse investimento. Qual é a primeira coisa que ela deve olhar? É o local? É o preço de investimento? Muito boa pergunta. Eu vou até dizer, a primeira coisa que ela deve olhar, vamos supor, primeiro é fazer as contas de quanto ela conseguiu já juntar, né? Sim. Pelo menos para dar o que a gente chama nos Estados Unidos do down payment, né? Que pode ser até 5% do valor da propriedade, tá certo? E no Brasil chamaríamos de o sinal. Ou a entrada, sinal, né? Ou a entrada ou sinal. Mas esse valor, vou dar um exemplo bem clássico aqui. Por exemplo, no Brasil hoje, você pode comprar uma propriedade e você não vai olhar simplesmente o preço da propriedade. Você vai olhar inicialmente o valor que você pode dar da entrada. Quanto você tem da entrada. Mas nesse universo, vamos pensar aí que você vai começar e você diz, não, eu estou me programando, eu juntei aí 30 mil reais, que seja, certo? E aí ela pensou assim, então isso é o máximo que eu posso dar. E aí ela pensou que a propriedade máxima que ela pode comprar é uma propriedade de 300 mil reais, vamos pensar assim. Sim. Certo? E aí, o mais importante não é só focar que é o preço dessa propriedade, mas sim, dentro dos 300 mil reais que ela está se propondo e dos 30 mil que ela juntou ali para dar uma entrada, é qual o valor que essa propriedade tem e por que essa propriedade ela é muito valorizada, porque valor é muito diferente de preço, né? Vou dar um exemplo, por exemplo. Imagina você pega os 300 mil e você diz, eu vou dar os 30 mil, vou pagar, seguir esse plano aí durante os 3 ou 4 anos da obra, e eu vou pagar lá as prestações de 1.500, tudo bem, eu posso, para chegar ali nos 20%, 25%, né? E depois fazer um financiamento e tal. Ou depois eu vou dar um jeito de vender o meu carro e quitar lá no final dos 3, 4 anos. Mas se essa propriedade de 300 mil, ela não tiver a localização certa, dentro de um nicho de mercado que gere valor, por exemplo. Sim. Você pode ter uma propriedade de 300 mil dentro do nicho de mercado de propriedade de luxo. E você pode ter uma propriedade de 300 mil dentro do nicho de propriedade desses programas populares. E a propriedade é os mesmos 300 mil. Só que se você colocou, por exemplo, dentro de uma propriedade do nicho de luxo, que era, vamos supor, dentro de um prédio, que são vários que estão sendo construídos agora, prédios de 35, 40 andares, que tem apartamentos lá de 1.800.000, mas tem um estúdio de 28 metros e que custa 296 mil. Só que você está dentro de um prédio que alguém já está investindo na entrada, uma propriedade de valor de 1.800.000, que ela está comprando lá um apartamento de 200 metros, e você está dentro do mesmo prédio, do mesmo condomínio, no mesmo bairro nobre, mas por ser um nicho de luxo, você entrou naquele nicho de luxo já no estúdiozinho de 28 metros,
que está dentro daquela mesma propriedade, Sim. que você vai conviver com o mesmo clubhouse daquela mesma pessoa, você vai ter os mesmos networkings com aquelas pessoas que já são executivos que estão muito mais na frente, mas você botou lá os 28, 30 mil no estúdio. E você disse, não, eu tenho o meu estúdio, mas lá naquele prédio, que é o lançamento da cidade lá, no principal bairro, um prédio de 35, 40 andares, que os ricões estão lá já. Mas eu estou começando, não tem problema. Eu estou lá dentro daquele nicho, no de 28 metros. Bacana. E aí esse de 28 metros, você tem que entender assim, quando uma propriedade é comprada antes do lançamento, que você tem uma fase que chega a notícia que a construtora dá, ela traz só para poucas pessoas, que são os investidores qualificados, que é as pessoas que sempre estão botando dinheiro dentro das construtoras. E mesmo sendo, você pode receber essa notícia de um especialista que tem esses contatos, né? Sim. E aí ele vai dizer, não, você vai estar dentro do prédio filé, da alta riqueza já, mas você vai, em vez de... Vai ter um investidor lá que está investindo lá naquele de 1 milhão e 800, que ele está entrando lá com 100 mil reais. Porque aquele de 1 milhão e 800, quando ficar pronto, pode ter certeza, no mínimo 37% vai ser a valorização em 3 anos. Então, o valor do imóvel era 1 milhão e 800, vai passar para 2 milhões. Sim. E o que era 300 mil ou 295 vai passar para 450, 500. Você está entendendo? Entendi. Então, a questão é encontrar o especialista, que eu digo sempre, não é um simples corretor que vai encontrar esse tipo de, que a gente chama nos Estados Unidos de deal, né? Ou no Brasil é essa expertise de ter esse network já dentro das construtoras, entendeu? Sim. E as construtoras certas também, porque a construtora tem que ser uma construtora sólida, que trabalhe em nichos de mercado específico e que ela vai entregar um produto de alta qualidade que vai gerar o valor, que aí diz respeito à qualidade dos acabamentos, qualidade não só da localização, de um projeto inovador, quem foi o arquiteto que assinou aquele projeto, entendeu? Quem foi o paisagista que assinou aquilo lá, qual é a cidade turística que essa propriedade está, porque cidade turística é um conceito que eu estou falando muito no livro agora, que eu estou escrevendo um livro em inglês, né, nos Estados Unidos, falando sobre as propriedades de vacation homes ou de condo hotels, mas de propriedades de cidades turísticas num conceito mais abrangente para classificar o que é uma cidade turística, como, Sim. por exemplo, Orlando, que é a minha cidade, ou Kissimmee, né, ou Miami. Mas para trazendo isso para o Brasil, a gente vai poder também ter algumas cidades turísticas dessa forma, entendeu? Sim. Então, é ter toda uma conjuntura para que a pessoa coloque o capital dela pequeno ainda, ou já maior, dentro de uma propriedade qualificada, dentro de uma cidade qualificadíssima, que vai realmente gerar e duplicar, triplicar o patrimônio em alguns anos, né? Sim. Em 3, Perfeito. 4. E eu garanto, em 7 anos, qualquer pessoa é capaz de formar o seu primeiro 1 milhão. Tarcísio, você falou agora aqui sobre encontrar uma cidade que traga um maior valor para o imóvel, né? E você sempre fala sobre cidades turísticas, né? Você tem essa expertise de conhecer as cidades, saber onde fazer o melhor investimento. Conta pra gente um pouquinho o que é que faz uma cidade turística valorizar o imóvel, porque a gente sabe que existem várias cidades turísticas, mas talvez nem todas valorizem o imóvel em relação a uma outra cidade. Quais são os detalhes que a gente tem que ficar atento? Eu fui privilegiado, viu? Porque desde muito jovem, né? Já ali eu tive a oportunidade, a minha primeira empresa que eu fundei foi uma empresa de turismo, né? Catavento Turismo Operadora, onde eu administrava propriedades de Fernando de Noronha, né? As pessoas me chamavam o rei de Fernando de Noronha, quem me conhece sabe disso, mas eu passei 5 anos investindo em propriedades naquela ilha. E eu estou dando um exemplo de uma cidade simples, que naquela época essa cidade não tinha nada, né? Era uma ilha no meio do Oceano Atlântico, que tinha uma riqueza imensa de belezas naturais, mas não tinha absolutamente nada. Mas a gente viu naquela cidade a forma de criar um planejamento para criar um valor, né? Primeiro, Sim. criando uma estrutura básica, mas de acordo com aquele tipo de produto. Então a gente transformou aquele destino turístico, eu participei desse projeto de desenvolvimento turístico de Fernando de Noronha, e mesmo sendo uma cidade simples como era, nós transformamos as casas dos pescadores, as quais eu arrendava, agora eu posso contar esse segredo,
pessoal achava que eu era só operador turístico, mas na realidade eu era investidor em propriedades de cidades turísticas. E aí eu arrendava as casas dos ilhéus ou dos pescadores de Fernando de Noronha e colocava ela dentro da nossa operadora de turismo, e essa operadora revendia essas propriedades por diárias, né? Sim. Como sendo um short term rental, um aluguel por temporada, ou um pacote turístico. Mas era uma cidade turística porque a gente deu valor a uma forma de propriedades que eram muito simples ainda, eram casas de pescadores, nós transformamos em hospedarias domiciliares, demos um valor sobre a pessoa ter um conforto básico ainda, que naquela época era simplicidade, mas era um ar-condicionado, um frigobar, um bom café da manhã, um bom almoço, um bom jantar, e no lugar que era paradisíaco, Fernando de Noronha. Total. Fazer mergulho submarino, fazer o aquasub, um passeio de barco pelas ilhas secundárias. Então, a cidade, ela realmente tem que ter uma localização privilegiada, ela tem que ter uma beleza natural, com certeza, isso é super importante, mas a propriedade da cidade tem que gerar algo de um valor, assim, às vezes magnífico, assim, né? Como, por exemplo, no caso de Fernando de Noronha, era o valor da natureza que só existe ali, né? Lá é um pedacinho realmente do planeta Terra como Deus criou, e você tem uma experiência com a natureza, a fauna e a flora marítima, como nenhum outro lugar do mundo, nem o Caribe tem, certo? Mas existem cidades e capitais de alguns lugares que elas têm, além da infraestrutura, ela é um destino turístico, né, que foi ou criado, ou planejado, ou de belezas naturais, mas ela tem uma pujança na economia que veio oriunda do turismo, entendeu? Então, essa propriedade realmente elas tem que estar localizada num polo turístico de interesse mundial, com certeza. Precisa ter eventos na cidade que chamem as pessoas. Eventos que já é um outro nicho também. Por exemplo, no caso de Fernando de Noronha, era um nicho mais natural e atividade de mergulho. A gente recebia grupos de mergulhadores do mundo inteiro. A gente vendia, essas propriedades eram rateadas em aluguel por temporada, mas era em dólar, gerava um grande valor, entendeu, para a propriedade e para o dono da propriedade. E algumas outras cidades, por exemplo, cidades que são centros de empresarial, por exemplo, centro de negócios, como Miami, por exemplo, que é um centro de negócios, né, do mundo todo, é um centro de importação e exportação, é um hub tecnológico já Miami. Então, tem portos, né, com muitos navios de cruzeiro, então você tem eventos internacionais, congressos, seminários, palestras, naquela cidade, que é uma cidade cosmopolitana, né? Que atrai pessoas do mundo inteiro. Então, uma cidade turística, no caso ali, Fernando de Noronha, atraía o mergulhador do mundo inteiro, porque ele procurava o submarino, o mundo submarino de Fernando de Noronha, que era o mais rico do mundo. Entendeu? Então, era turista mundial para mergulhar em Fernando de Noronha. Já para negócios, tem que ser negócios mundiais naquela cidade. Atrativos, parques temáticos, mas de interesses mundiais. Porque aí você não fica com a valorização da sua propriedade limitada a um mercado local, entendeu? Sim. E dessas cidades turísticas, vamos separar aqui. Me fala quais são as principais cidades turísticas. Eu vou querer saber primeiro do Brasil e depois do mundo. Ah, tá certo. Eu vou falar do Brasil, né? Com certeza, mas aí eu quero fazer uma homenagem aqui à América do Norte. Tá. Então, ô produção, se você puder, Lucas, me dá aí minha bandeira americana, porque eu devo muito aos americanos, certo? Porque eles me adotaram, certo? E os americanos, eles me ensinaram muita coisa, né? E me ensinaram também, e dentro de tantas coisas, mas me ensinaram a valorizar o próprio Brasil e as riquezas que o Brasil tem. E como uma pessoa pode se tornar rico com as riquezas que o Brasil tem, contanto que ela possa entender quais são essas riquezas do Brasil. Então, propriedades e cidades turísticas do Brasil. Eu diria, uma delas é a cidade turística que eu realmente fiquei rico trabalhando com ela, que foi o arquipélago de Fernando de Noronha, mas que você não pode, infelizmente, comprar uma propriedade e investir numa propriedade nesse lugar, tá certo? Então eu vou pegar outra cidade, que é a cidade de Gramado. Gramado é uma cidade também que eu posso comparar ela com a nossa cidade de Kissimmee ou de Orlando, onde estão os parques da Disney, porque Gramado é uma cidade que investe muito, além de ser uma cidade muito bela, de riquezas naturais, de montanhas,
de paisagens exuberantes, mas ela tem uma cultura, culturalmente ela é uma cidade que investe muito no turismo. Tem Então, programação o dia todo para todo mundo. para todo mundo, você não pode ir a Gramado só uma vez e ficar uma semana, porque você não vai dar tempo de você conhecer todos os atrativos naturais e de parques temáticos que tem lá. Sim. Então, é uma riqueza muito grande também da alta gastronomia europeia e internacional. Você pode fazer uma viagem a Gramado, por exemplo, só para fazer uma viagem gastronômica. O mundo do vinho, a comida suíça, comida alemã, entendeu? Então, você mergulha na alta gastronomia mundial, se você for a Gramado. O mundo do vinho, por exemplo, se você quiser fazer isso. E depois você tem lá grandes investimentos em parques temáticos, do mesmo jeito que a gente tem em Kissimmee, em Orlando, né? São os parques mais famosos do mundo, mas em Gramado eles investem muito em parques temáticos. Inclusive, em Gramado nós temos agora o Museu da NASA, que é um parque temático, mas é americano, onde nós tivemos agora há pouco a presença do Charles, um astronauta que esteve na Apollo 16, tá certo? Que bacana. Ele desde trabalhou na Apollo 11, mas até a Apollo 16, ele era amigo do Neil Armstrong, tá certo? Que foi à Lua em 1969, 70, e o Charles esteve em Gramado para dar entrevistas e falar para o turista como é a experiência de estar na Lua, porque você pensa que é simplesmente saber sobre a Lua. Um dia eu estava com um professor meu de International Business em Orlando e ele me disse que eu ia fazer um curso na NASA. E eu disse para ele que isso era uma loucura para mim, porque a minha área é investimento em propriedades, vacation homes, hotelaria, resorts, turismo. E ele disse, não, você acha que não tem nada para aprender com estratégia? Com um cidadão que fez todo um planejamento para ir lá na Lua? Entendeu? E aí eu fui caindo a ficha que eu tinha que realmente estudar na NASA. E aí eu tive que enlouquecer lá e passar 3 meses estudando coisas de estratégia empresarial com as pessoas da NASA. Mas por quê? Porque a gente aprende simplesmente quando você visita o museu da NASA. Quer que seja o museu da NASA de Orlando, no Cabo Canaveral, que é o centro de lançamento, quer seja o museu da NASA em Gramado. E aí vai atrair o turista internacional para Gramado também. Sim. E para você ver como é interessante, o americano ele não se sente que vai ter uma concorrência porque tem a empresa na NASA, lá em Cabo Canaveral, em Orlando, que é o museu também, e aí tem uma réplica disso em Gramado no Brasil. Não, vai ter o turista que vai querer ir no de Gramado, e a partir do momento que ele vai visitar o de Gramado, aí é que ele vai ter vontade de visitar o de Orlando, entendeu? Que vai ser o próximo alvo dele. Então, isso faz parte do empreendedorismo e de você visitar o Museu da NASA para você abrir a sua mente, né, para essas possibilidades todas de você poder crescer como pessoa, como empresário, como profissional, como empreendedor e trabalhar também esse lado da sua prosperidade financeira para você ter paz quando você, depois de alguns anos, você puder usufruir do que você construiu sem você estar numa coisa que a gente chama na economia, que é a corrida de ratos. Sim. Que para algumas pessoas, as pessoas já têm 50, 60 anos de idade e nunca saem disso. E eu vejo que uma pessoa jovem pode já não estar mais na corrida de ratos e viver do que ela acumulou e de onde ela colocou o dinheiro dela e viver de renda, entendeu? De renda passiva, que são outras coisas que eu também vou estar ensinando no meu livro, né? Mas vamos voltar aqui. A gente começou com pergunta, aí você foi. Mas vamos voltar aqui, ó. Você colocou como bônus Fernando de Noronha, Gramado, faltam 2 cidades brasileiras. Eu ia dizer assim, eu recomendo diretamente uma cidade também que tem recebido, além de ser um lugar lindo, um lugar que é uma costa, uma enseada de praia no Brasil, muito bonito esse lugar, que tem Mata Atlântica preservada, que é Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, para você saber, é uma cidade pequena, a cidade praticamente fica em Santa Catarina e tem 3 ou 4 ruas principais. É um pedaço do litoral de uma enseada lá em Santa Catarina. E essa cidade, nos últimos 15 anos, ela recebeu um grande investimento também no setor imobiliário, no setor das propriedades, da cidade turística. As pessoas que trabalham e que desenvolvem essas propriedades em Balneário de Camboriú, elas têm a noção também do que é desenvolver um projeto imobiliário, mas para geração de valor e riqueza dos investidores, porque eles trabalham em conjunto o destino em si, que é Balneário de Camboriú e esse litoral catarinense, entendeu? Então lá hoje nós temos vários parques temáticos também, como o Oceanário,
tá certo? Nós temos lá a proximidade do Beto Carreiro World, que é um parque temático de diversão para a família e para a criança. Sim. Nós temos outros atrativos em Balneário Camboriú, como muitas atividades no mar, tá certo? Que é muito bonito você ver também a cidade, os arranha-céus, igual os arranha-céus de Miami ou de Dubai, entendeu? E nós temos isso numa cidade brasileira, que é Balneário Camboriú, e você pode avistar isso do turismo náutico, né? De dentro do mar você avistar aquilo, é uma outra visão. O turismo dos cruzeiros marítimos, os maiores navios do mundo, os maiores navios que fazem o Caribe, que fazem o Porto de Miami, o Porto de Orlando, eles estão também no Porto de Itajaí, junto ali em Balneário Camboriú. Então, essa cidade realmente é uma cidade que vale a pena. Nós já investimos, eu já tenho com certeza a minha propriedade ali, e eu invisto também e recomendo para os meus clientes, entendeu? Fazer a formação de riqueza com propriedades naquela cidade turística. E a outra cidade turística do Brasil, que eu diria, a gente deveria investir um pouco em alguma cidade que fosse no Nordeste brasileiro, tá certo? O Nordeste é muito rico. É muito rico, a beleza natural. A principal vantagem do Nordeste que já se fala, são as praias lindas de águas mornas, né? Cristalinas, algumas delas, e principalmente algumas cidades que têm alguns centros turísticos, né? Eu diria a minha cidade natal, com certeza, Fernando Noronha, eu dizia Recife, que é uma cidade que é rica em turismo, muitos resorts que se tem em Recife, né? Uma cidade que tem uma atividade industrial muito forte, mas uma outra que está em desenvolvimento e que eu acredito que tem um grande futuro seria o litoral do Ceará, algumas cidades, uma região como a do Porto das Dunas, próximo, Fortaleza, né? Mas mais não bem na cidade, na capital, mas mais voltada para o litoral. O Porto das Dunas, que é uma cidade que nós já temos grandes projetos, e outros projetos, por exemplo, até comunidades de golfe na praia. Imagina que em Orlando, eu vivo numa comunidade de golfe, que está em Orlando, na Central Florida, né? E atrai jogadores de golfe do mundo inteiro. E o atrativo da comunidade gerar riqueza nas propriedades é exatamente atingir esse público, né? De milionário que joga golfe. Sim. Às vezes são ingleses, os sheiks árabes que vêm para Orlando jogar golfe na nossa comunidade. Mas nós temos isso até no Ceará. Na cidade de Aquiraz nós temos uma comunidade de golfe já. E aí nós estamos já fazendo um trabalho, o início de um trabalho, de trazer alguns investidores já que possam jogar golfe na praia agora, né? E aí vão jogar golfe de frente para o mar, nada melhor Coisa do que boa. só o ano inteiro e jogar golfe e depois ainda curtir uma praia de água quente, né? Então, eu indicaria também o litoral cearense, algumas áreas específicas, e aí você tem que realmente ter alguém que já pesquisou isso. E pesquisar não é simplesmente saber, é um destino turístico, vai muita gente. Não. É saber os números daquela cidade, geração de riqueza, atividades econômicas que são desenvolvidas lá, como é a renda per capita, Sim. o nível sociocultural, o IDH, que talvez se use esse fator. Nos Estados Unidos a gente faz uma métrica de saber quanto é o salário e quanto é o GDP, né, daquela cidade, o PIB chamado no Brasil, mas o PIB Sim. por família naquela cidade, o nível sociocultural daquelas pessoas, educacionais, porque isso tudo traz também aí a segurança da cidade, o que os políticos vão desenvolver na infraestrutura, o que os empresários vão estar desenvolvendo nas empresas que vão somar com aquelas propriedades, Perfeito. entendeu? E que vai trazer o valor para o investidor no final, auferir o lucro, quer que seja numa revenda da propriedade, quer que seja na exploração do aluguel por temporada, que é o aluguel de curta duração. Perfeito. E as 3 cidades mundiais? As 3 cidades mundiais eu não podia deixar de dizer. Uma delas é Miami. Miami se tornou, além de ser uma cidade cosmopolita, é a cidade que tem o maior fluxo turístico, né? E que tem o porto mais importante da Flórida, onde saem todos os navios de cruzeiros para todos os lados do Caribe, que você possa imaginar. É Miami, né? E é uma cidade hoje onde o governo local, tanto a prefeitura como o governo geral do estado da Flórida, o condado de Miami-Dade, investiu muito em facilitar a implantação de startups. Então tem um centro tecnológico em Miami. Então Miami com os seus arranha-céus, né? Tanto no distrito financeiro, como é a Brickell, como também a área de Sunny Isles Beach, que é a área da riqueza, como eu chamo, né? É a área onde o Donald Trump
escolheu inicialmente para fazer o Trump Tower 1, 2 e 3, e depois o prédio da Porsche, está em Sunny Isles Beach, né, que foi construído dentro do mar, né, dentro da areia da praia, pé na areia, um prédio de 60 andares, onde o seu carro vai no elevador até o seu apartamento, né? Temos vários brasileiros que investiram e que dobraram ou triplicaram o seu patrimônio, porque compraram também lá na época 2015, 2014, depois já fizeram o lucro deles em 2017, 2018. E nós temos também lá o Armani Casa, né, que é um prédio da Armani. Agora o Bentley, né, um prédio assinado pela Bentley. Então Miami realmente é uma cidade de muita pujança econômica. E a outra cidade seria Orlando, sem sombra de dúvidas. Orlando bateu o recorde agora, esse último ano, 70, se eu não me engano, 74, 76 milhões de turistas visitaram a Central Florida, Orlando, Kissimmee, né? A Disney está em Kissimmee, mas Orlando leva fama, porque a Universal Studios está em Orlando. Então, essa cidade, Orlando, também é muito importante, principalmente no desenvolvimento daquela propriedade típica, que é para aluguel por temporada, a vacation home. Quer que seja uma vacation home mais simples, de 3 quartos, ou uma vacation home de maior luxo, de 7, 11 ou 18 quartos, que aí você tem quase um hotel só seu, uma casa muito grande, mas que atrai as famílias americanas, as famílias canadenses, as famílias inglesas, são famílias grandes e viajam toda a família, o vovô, a vovó, o papagaio, leva o cachorrinho, e eles ficam todos lá, e atraem também Orlando até os árabes, né? E a outra cidade que Orlando, as casas de férias de Orlando, temáticas, né, que nós temos várias, elas fizeram tendo como base já o modelo do turismo de Dubai, né, com seus arranha-céus e a tematização daqueles designs temáticos das casas e as comunidades de golfe ou dentro das ilhas de Dubai. Mas a outra cidade fora Miami, Orlando, como cidade turística do mundo, a outra que está despontando realmente no turismo mundial é Dubai, e principalmente porque tem uma abertura e uma liberdade econômica que atrai investidores do mundo todo, mas investimento que você pode fazer a partir de 166, 167 mil dólares numa propriedade, num prédio daqueles arranha-céu, onde você entra também com a entrada lá, o down payment ali na faixa dos 30 mil, tá certo? É possível também, entendeu? E que isso, quando fica pronto, já dobrou para os 300 mil dólares, né? Perfeito. Então, a outra cidade seria Dubai, que eu recomendo visitar até como inspiração, tanto para os developers, para os construtores, os arquitetos, ou como um investidor que está começando, né? Um profissional liberal. Então, eu ia deixar um recado para você mesmo e para outras pessoas. Você que tem o seu salário ou uma parte do lucro da sua empresa, você tem que pensar já em determinar 25% disso, 27%, contratar um assessor, um expert, um economista, que tenha também certificações na área de propriedades internacionais, né? Como eu disse, eu tive a oportunidade de viajar muito, muitos continentes, os 4 cantos do mundo eu realmente viajei, e hoje eu posso dizer que depois de 33 anos de experiência nessa parte do turismo imobiliário, né, o turismo de propriedades de cidades turísticas, eu posso dizer que eu tenho experiência vivida, né? Sim. Não só de trazer isso para o meu investidor e administrar as fortunas deles, como fazer o asset management, que é o que eu faço hoje, mas não só isso, é como eu investir para mim próprio, né? E poder dar o melhor conselho, né? Eu até digo, uma coisa que eu não tenho feito é vender propriedades, eu não vendo propriedades. As pessoas chegam a mim pedindo para eu fazer um planejamento financeiro de como fazer a formação da riqueza delas, e eu realmente coloco como principal a propriedade da cidade turística. E elas acabam, às vezes, me pedindo para comprar alguma propriedade, né? Sim. E aí acaba tendo um contrato aí de um negócio de uma propriedade dessas cidades, mas focando exatamente na excelência dessa cidade certa que a pessoa vai estar colocando seu capital, para que gere valor realmente, e que esse valor seja, no mínimo, agregar 37% depois da fase da construção. Mas eu prefiro dizer assim uma coisa que é bem real, é que possa dobrar o seu capital. Perfeito. Porque lembra que o capital que a pessoa coloca é só a entrada, né? Sim. Então, dobrar, com certeza ela dobra ali nos 4 anos. E formar 1 milhão, com certeza em 7 anos eu vou estar ensinando isso aí, o passo a passo, com mais detalhes. Pois é, eu queria até que você falasse um pouquinho aqui, a gente já está se aproximando um pouquinho aqui do fim do programa,
Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse livro que você está escrevendo, que vai justamente ensinar as pessoas a terem uma riqueza, terem um patrimônio, talvez até milionário, né? Em menos de 7 anos. Na Como realidade, é que é esse livro? eu vou lhe dizer, olha, o livro é assim, eu tive num congresso, né? Eu participei de um evento na Flórida com o Grant Cardone, né? E eu participei de outro evento também com o Tony Robbins, certo? E lá eles falavam muito sobre a formação de riqueza, de ficar milionário na América. E eu achava inicialmente que isso era uma coisa impossível. Como aumentar por 10 o seu patrimônio, e tudo ligado a investimento em propriedades. E quando eu aprendi isso na Flórida, eu fiquei encantado, mas eu vou lhe dizer que eu duvidei, sabe? E lá tinha alguns editores de livros nesse evento que eu conheci, como ele estava estudando também a matéria lá de formação de riqueza. E eu conversando com alguns, contei a história da minha vida. E ele disse, olha, eu vou ser o editor do seu livro. Oh, que legal. E em inglês, né? O livro vai ter um nome que a gente está definindo ainda, mas eu posso traduzir que tem o nome... O livro vai ser em inglês, certo? Sim. Mas resumindo em português, Como você ficar rico em 7 anos, de forma simples e segura. E o que é que esse livro vai dizer? A gente chama em inglês, eu vou falar que é os baby steps da riqueza em 7 anos. Baby steps. Mas os baby steps são conselhos de quem tem experiência, que começou um dia como eu com $300, tá certo? Que isso foi o que eu comecei na minha vida. A minha carreira eu tinha $300, depois era $1.000, e aí foi fazendo isso, isso foi multiplicando. Mas os baby steps, né? Da formação de como você ficar rico em até 7 anos, que $1 milhão é possível com certeza, né? Nem se fala então R$1 milhão, porque cada um tem o seu peso, os pesos e as medidas. Sim. Isso é possível com certeza se a pessoa seguir os passos. Mas o que eu descobri é o seguinte, que eu tinha, como esse editor me convidou, hoje ele me ligou de novo, e eu procrastinei isso por alguns anos, mas ele disse, olha, você tem que fazer, querendo ou não, porque é para você ajudar as pessoas a poderem realmente prosperarem, serem mais felizes e poderem depois ajudar outras pessoas, né? Sendo pessoas que vivem de uma forma mais próspera, né? E nesse livro, além dos baby steps da formação da riqueza, da forma financeira que eu vou ensinar para a pessoa ter financial peace, que eu digo paz financeira. Paz financeira, que a gente chama lá financial peace, né? Do curso que eu fiz na Flórida, mas a gente vai dizer os passos a passos que qualquer brasileiro pode formar uma riqueza e sair da escravidão, de ficar dependendo só ou do salário dele ou do próprio lucro da empresa dele. E ele possa ter rendas, né? E algumas fontes de rendas passivas, através de dividendos, através de renda passiva de aluguéis de empresas de cidades turísticas, né? E outras formas que ele pode ter o dinheiro trabalhando para ele. É isso que a gente vai ensinar lá. E no final vai ter um presente extra no final do livro, que eu não posso dizer claramente o que é, mas é um capítulo que esse vai ser o que eu vou ter mais prazer de falar, mas a pessoa vai ter que ler o livro todo para ela entender lá o final, que é a riqueza para sempre. O Forever Rich, ou eu queria dizer assim, a riqueza eterna, tá certo? Sim. A riqueza para sempre. Qual é essa riqueza eterna? Qual é esse segredo? Aí a pessoa vai acompanhar o livro todo e no final ela vai ganhar de presente, entender qual é a maior riqueza. E a gente vai falar de alguns aspectos bem interessantes da vida da pessoa, né? Que não adianta somente o dinheiro, os dólares, né? A parte dos números lá, as suas cifras lá no seu banco, se ela não tiver outras coisas que ela tem que aprender, que aí é ligada a algumas inteligências que ela vai ter que desenvolver, né? E formar como coisas muito mais importantes de tudo isso para poder ela viver realmente e viver feliz. Como eu digo sempre, eu cheguei em Orlando e eu dizia sempre assim, quando eu convidava alguém para Orlando, eu dizia assim, venha viver feliz em Orlando. Aí as pessoas diziam, Tarcísio, para de falar isso, cara. Onde tu anda, tu diz, viva feliz em Orlando. E aí eu pegava, comprava logo uma passagem e viajava logo para ver como é essa tua vida. E hoje eu já digo, você pode viver feliz, com paz na área financeira, que é o que pode deixar você, né,
mais ansioso, né? Você pode resolver esse seu problema e viver feliz onde você estiver. Se você não quiser vir para Orlando, nem para Miami, nem para Dubai, quiser ficar no Nordeste, se você quiser ficar do Sul do Brasil, quiser ficar no interior do Nordeste, onde você estiver, você pode viver feliz, contanto que você siga esses baby steps, né? Esses passo a passo dos princípios da liberdade financeira, de viver uma vida em paz e viver próspero no sentido mais amplo do que significa prosperidade, que às vezes é muito mal entendida. Riqueza e prosperidade as pessoas entendem de uma forma, às vezes, pejorativa, mas eu vou desmistificar isso ao longo das pessoas que estiverem me seguindo no nosso canal do YouTube ou no Instagram, e depois com o lançamento do meu livro, que será principalmente, inicialmente, nos Estados Unidos, e depois eu pretendo também fazer ele traduzido no português brasileiro. Perfeito, muito bom. Tarcísio, já quero te agradecer aqui toda essa aula que você deu aqui pra gente, mas você consegue revelar pelo menos 2 baby steps para quem estiver aqui assistindo a gente, para já dar aquele gostinho de querer ler o livro? Pronto, os baby steps, vamos falar. Primeira coisa que a gente fala, quando a gente fala de financial peace, ou paz financeira, é aquela coisa de você não assumir financiamentos com bancos de longo prazo. 15 anos, 30 anos, financiamento com banco, eu acho que você tem que sair dessa imediatamente, ou não entrar nessa se você não entrou ainda. Financiamento de carro, 5 anos, isso aí eu não recomendo, você não deve fazer isso, tá certo? De forma alguma. E a outra coisa é saber gastar melhor, ou o pouco que você recebe todo mês, ou muito que você recebe. E aí o outro ponto que eu vou falar é que você tem que ter paz de espírito, né? Não adianta você só trabalhar e ser como um dia eu fui, que era um workaholic, né? Não vou nem traduzir isso agora, mas vivia só para trabalhar e não faço mais isso, não recomendo também, mas é você saber tratar o dinheiro, entendeu? Tratar os números, né? As cifras que entram na sua conta bancária, você tem que saber gostar disso, entendeu? Sim. Se interessar, se você não quiser estudar, mas andar com alguém, contratar alguém que estudou mais do que você esse assunto, e você poder aprender com essa pessoa e também, às vezes, contratar essa pessoa para fazer o seu planejamento para você atingir a paz financeira, né? E você poder viver de renda passiva. Então, esses 3 passos aí são os primeiros, mas nós vamos abordar outros e mais outros lá, para que você possa realmente atingir isso em 7 anos. Então, fiquem atentos aí que vai ser como ficar rico em 7 anos, mas com paz, tá certo? É importante. Tá certo? Com paz, tendo a sua família, tendo tempo para os seus filhos, usufruindo, viajando. Vocês vão sempre me ver que eu estou viajando, usufruindo. Vocês não entendem como é, mas eu vou explicar para vocês como é que faz isso, viu? De forma simples, segura e honesta. Perfeito. Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Na descrição aqui do vídeo vai estar todos os contatos aqui do Tarcísio, do Instagram, do YouTube. Então, já peço que você deixe um like aqui para fortalecer aqui esse canal. Já compartilha com alguém também que tem interesse, quer ficar rico. Todo mundo quer ficar rico, né, Tarcísio? Eu vou dizer, algumas pessoas que eu tenho conversado, eu vejo que elas querem ficar rico, mas elas têm medo de ficar rico. Tem isso também. Mas não tenha medo, viu? Você pode ficar rico em 7 anos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, pessoal.